Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu faço ladies first, por definição. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui com os senhores. Enfim, eu tenho sido assídua nesses eventos do ISS. Não vou falar bem do ISS. O ano passado teve aniversário deles, me perguntaram quanto eu tinha ganho de cachê para fazer o depoimento que eu fiz, mas eu não fiz nenhum cachê. Eu só acho que eles são o máximo. Eu vi a apresentação do site deles hoje de novo, não percam. Nós temos um site bom no GV Saúde também, mas o deles, sobre esse aspecto de dados, etc., é bem melhor. Meus parabéns. O que eu queria, então, o assunto, que eu vou cobrir, é como construir uma estratégia para a melhoria dos cuidados em saúde. Eu estou dando créditos para o Cláudio Moura Castro, que é um especialista em educação, porque eu vou falar sobre coisas que eu não sei, que o diagnóstico eu conheço, já como resolver, se eu soubesse, eu juro que eu já tinha feito. Então, enfim, o sumário é enorme, mas não se preocupem, eu não pretendo passar do meu tempo, mas a primeira pergunta é por que nós estamos tão atrasados. E eu considero que o avestruz enterrando a cabeça na areia é a melhor imagem para mostrar as causas do nosso atraso. Porque nós começamos mais tarde, nós nos enganamos todo dia achando que nós sabemos o que é para fazer. Nós não só não conversamos com o alheio, porque nós não sentamos na mesma sala, nós não sentamos à mesma mesa, como quando a gente ainda tem a oportunidade de ouvir, a gente não presta atenção. Não é só por causa do apelo dos celulares. Nós andamos muito devagar, nós sabemos melhor que os outros, e aqui no Brasil tudo é muito diferente, e por causa disso tudo, a cada esforço que nós fazemos, nós começamos do zero. Tinha um rei de França, o Luís XIV, que falava: depois de mim o dilúvio. Nós achamos que antes de nós também era o dilúvio. Assim não dá para ir para frente. Por que qualidade virou assunto? As pessoas que que se submetem a questões de qualidade, a avaliações de qualidade, no fundo querem aparecer, mas não é que elas querem. Algumas usam isso para marketing, isso também é conhecido. Mas elas querem estar bem, elas querem poder dizer: eu estou entre os melhores. Não necessariamente quem se submete às avaliações está entre os melhores, mas sempre tem uma certa agenda por trás. Às vezes, a gente se submete a avaliações porque existem normas. E que tipo de normas? Quaisquer. Agora, será que virou assunto mesmo? Então, a primeira coisa é isto aqui, né? Essa frase, eu juro que eu procurei uma outra figura, mas não basta que a mulher de César seja honrada, é preciso que ela sequer seja suspeita. Então, em alguns casos, as pessoas se submetem à avaliação externa para alguém de fora dizer: você está bem. Agora, no Brasil, dos 6.000 hospitais que existem, eu faço isso faz anos e olho de novo a cada 6 meses. Então, finalmente, em 2017, quase 20 anos depois de começar o processo de acreditação hospitalar no Brasil, 5% dos nossos hospitais estão acreditados. E o que é interessante é que, entre os públicos, nenhum é de administração direta. Quer dizer, existem autarquias, as OSS e os hospitais, os hospitais administrados pelas OSS e os hospitais administrados por PPP. Nenhum hospital público de administração direta quer dizer, a gente não sabe quem se submeteu, mas eu assumo que é porque eles não se submeteram, que eles não estão acreditados. Aí a gente tem
duas outras graças que são graças nacionais, né? Por isso que eu botei a jabuticabinha lá embaixo. É um fenômeno mais ou menos novo, a acreditação de operadoras. No mundo não existe acreditação de operadora, porque não existe operadora, como elas são conhecidas aqui no Brasil. O Inmetro tentou botar ordem nesse processo. Agora, das 1.284 operadoras com registro ativo, que só 700 delas são operadoras de planos médicos, como eu aprendi ontem, temos exatas 31 acreditadas. 31 é bom, hein? Dá para contar nos dedos das mãos de 3 pessoas, né? E o mais interessante é que 27 delas são Unimed. Quer dizer, tem o seguro, o Saúde Bradesco, tem uma que se chama Ampla e, sei lá, tem mais 2 cujo nome neste momento eu não lembro. Isto eu consultei no meu computador este final de semana, então, no site da ANS. E a outra jabuticaba, mais linda ainda, é que agora no Brasil haverá acreditação não de hospitais administrados por organizações sociais, mas das próprias organizações sociais. Tá bom. Aonde a gente vai chegar com isso, I don't know. O I don't know é em homenagem claro, se eu botar no coisa. Agora, por que a gente se engana? A gente se engana porque a gente quer achar que a qualidade em saúde dos serviços que nós prestamos, ou que nós aqui, consumimos é melhor do que realmente é. Por outro lado, nós achamos que a qualidade em saúde que os outros prestam, ou que os outros consomem, é pior do que realmente é. Mas, afinal, o que é? Então, assim, o que a gente diz? Não dá para acreditar na imprensa. Porque a imprensa vai aos nossos serviços e fala, tem problemas. Não se preocupem, existe um caso da Harvard que começa o assunto experiência do paciente sobre a Cleveland Clinic. E o caso começa dizendo o seguinte, isso aqui é a zona, isso aqui é uma bagunça, não dá, isso aqui é um paciente falando. E era a Cleveland Clinic. Então, vamos parar de achar que o que a gente faz está certo. Será que a gente consegue discriminar entre o que é bom de verdade e o que não é bom? Será que nós sabemos quais são os critérios que precisa usar? Eu não estou falando que precisa ser critérios assim, muito elaborados, mas a pergunta 1 de qualquer avaliação, para quem fala em avaliação com correção, o que te permite dizer que aquilo é bom ou que é ruim? E a gente não pensa nisso antes. O professor Campino, como bom acadêmico, fala assim, os critérios pelos quais eu avaliei os projetos que chegaram a mim foram esses. Se tiver critério, ótimo. As acreditadoras, boas ou ruins, elas têm os critérios. Nós não temos. A gente acha que é bom porque o povo fala bem. A gente acaba valorizando quem se comunica melhor. Quer dizer, carisma, saber falar, ter curso de oratória, saber a roupinha que você vai pôr, faz toda a diferença. Então, eu já aprendi, Campino segue todas as normas, ele está com coletinho vinho ou vermelho, dizem que a cor, se vocês virem, os políticos usam gravata vermelha porque dizem que isso passa credibilidade. E a questão eu estou aqui de verde, mas tudo bem. A questão é assim, de que patamar nós estamos partindo para onde a gente quer ir? A gente sabe que alguns serviços lindos, maravilhosos, os que eu chamo os hospitais da Ilha de Caras, eles partem de um patamar aqui para melhorar. Tem outros que, se começarem a se esforçar para melhorar, de onde eles estão, vai dar muito mais trabalho, é muito mais caro, mas seria bom que eles, de fato, melhorassem. A gente precisa envolver os stakeholders, e aí a gente tem um problema. Eu olhei para algumas das bibliografias mais comuns, e o povo cita líder político e comunitário.
Estou falando do Brasil, a bibliografia não é brasileira. Usuários do serviço e seus defensores, os prestadores, os reguladores, os representantes dos trabalhadores de saúde. I'm sorry. Isso foi uma coisa internacional, porque depois de mim vai falar a Maureen, que também vai falar português, então eu estou falando um pouco de inglês para ela se sentir à vontade. I'm sorry, stakeholder. Se as pessoas não querem conversar, como é que a gente vai envolvê-los pensando que todos eles têm um objetivo comum? Senhoras e senhores acham que todos esses aqui têm o mesmo objetivo, que é a saúde da população? Põe a mão onde quer que fique a consciência, mas põe a mão na consciência e responde. A Organização Mundial da Saúde diz que precisa considerar também os responsáveis pela qualidade em saúde. Eu vou jogar uma pergunta para as senhoras e para os senhores que são envolvidos nisso. Quem é o responsável, no âmbito da política, pela qualidade em saúde? Porque eu não sei. Eu já falei com nunca é comigo. Então, tá bom. E aí, nessa relação de stakeholders, faltam as operadoras, essas da Jabuticaba, os empregadores, que são a massa de quem paga pela suplementar, a indústria, os jurídicos, os líderes comunitários e quem está preocupado com saúde. Primeiro, está todo mundo preocupado com doença. Saúde, só o Ogata e olhe lá. E aí, como é que a gente vai sair disso? Então, a gente tem que lembrar mais uma coisinha básica, que eu estou falando que a inflação da saúde não é só médica, eu não quero dizer, eu não estou defendendo, pelo amor de Deus, a inflação médica são os equipamentos, a indústria, o remédio, mas isso chama inflação médica. Mas nós não estamos considerando duas questões. Uma, eu vou falar bem baixinho para ninguém ouvir. As operadoras têm uma gestão bastante pouco eficiente. Tem desperdício na gestão das operadoras. Tem gordura. E a outra, no Brasil, tem tarifas escondidas das corretoras. Então, isso faz parte da inflação na saúde. E quando a gente fala na inflação da saúde, está falando em custo, que esse custo não é diretamente alocado na atividade fim. Então, eu comecei com esta preocupação aqui, que é a cadeia de valor da saúde, que, claro, é para ninguém enxergar, mas não tem importância, está publicadinho. Agora, eu tenho dito que a gente tem que perceber que a cadeia de valor da saúde, no mínimo hoje, começa no Tinder, que é pré-nascimento, e acaba no cemitério. Quem achar que tem... Eu outro dia estava conversando, eu peço desculpas, eu comentei que eu tenho começado pelo Tinder e alguém me falou que eu estou atrasada. Eu queria mostrar que eu sou jovem. Mas não, eu estou atrasada porque já tem coisa mais nova e melhor que o Tinder. I'm sorry. Do Tinder, eu li artigo na imprensa leiga, por isso que eu sei. Tá? Eu não estou no Tinder. Mas, enfim. E aqui eu fiz questão de procurar uma imagem desta coroa pelo menor preço, que eu também achei que valia a pena a gente lembrar que preço vale sempre. Aí, a gente tem que levar em conta quais são os objetivos que a gente pode aceitar em conjunto, todo mundo, e que não dá para ser contra. Isso também são coisas da Organização Mundial da Saúde, mas eu tropicalizei um pouquinho. Então, quem não conhece, todo mundo conhece, né? Só eu que chego atrasada nessas coisas, mas o que queremos? Então, nós queremos aumentar a expectativa de vida para a população e para grupos especialmente vulneráveis, para grupos específicos, desculpa. Em alguns casos, os vulneráveis, mas em 1900 basta dizer que foi em 1900 e alguma coisa, que já faz tempo suficiente,
Eu tinha uma secretária que falava para mim assim: por que você tanto quer cuidar da saúde dos pobres? Ninguém quer cuidar da saúde dos ricos. Então, na verdade, são grupos especiais que não necessariamente são vulneráveis, mas enfim. Reduzir morbidade por algumas doenças. O Ogata mencionou na apresentação que ele fez a questão da hepatite C. E eu achei o argumento dele especialmente bem colocado, porque se você não resolve a hepatite C, depois você tem que brigar por financiamento de transplante, né? O argumento é ótimo. Então, você quer reduzir morbidade por algumas doenças infecciosas ou não na população? Reduzir morbidade, por que não? Reduzir desigualdades. Se a gente olhar para o Brasil, a gente tem expectativa de vida diferente de estado para estado, de região para região. Aqui, na região metropolitana da Grande São Paulo, igual. Quer dizer, à medida que você se aproxima da periferia, a expectativa de vida diminui. A Escócia tem isso mapeado por estação de metrô. Então, a gente precisa levar em conta que isso não dá para dizer que isso não é um bom objetivo. Melhorar resultados para alguns diagnósticos. Melhorar a sobrevivência para câncer, AIDS ou infarto. Nossa, no Brasil não se morre mais sobre câncer de mama. Até a página 2, porque dependendo de sobre quem nós estamos falando, demora para fazer o diagnóstico, demora para começar o tratamento, demora para sair a autorização judicial para fazer o tratamento, que ninguém me ouça, e aí o resultado não é tão bom. Idem para infarto, idem para AIDS. Eu ouvi na televisão, hoje eu estava pensando em vir aqui, o que eu ia falar, aí eu vi uma propaganda dizendo que AIDS já não tem cura, mas tem tratamento com remédios gratuitos. O que eu pensei imediatamente foi, se não forem gratuitos, também tem, né? O gratuito foi por conta de quem fez a propaganda. Não vou discutir segurança hospitalar. Eu trabalho com isso faz um certo tempo. Eu sei, e todo mundo que trabalha na área da saúde sabe, que segurança não é a nossa maior preocupação. E aumentar a segurança de profissionais em áreas de risco. Então, aqui eu peguei isso do me agredir não, e esse me agredir não é de um serviço de saúde onde pacientes iam e ficavam tão revoltados que iam lá bater no profissional de saúde. Mas a gente teve outro dia aquele menino que foi com um taco e bateu na escola, no professor, no não sei o quê. Então, eu também acho, mas tem que cuidar da violência. E aí, assim, objetivo de saúde é um, mas o objetivo da qualidade mora junto com ele. Ou seja, tem que melhorar os resultados para uma população, mas tem que melhorar o acesso aos serviços. E tem que trazer serviços que sejam aceitáveis. O que é que isto significa em última instância? Isso significa que não basta você dizer, diminuímos a mortalidade infantil, porque diminuímos mesmo. E isso é uma coisa internacional. Agora, isso não necessariamente significa acesso a serviço. E se significa acesso a serviço, a gente tem serviços diferentes, acesso diferente, dependendo de onde você está. Então, por exemplo, a experiência da Unimed de BH, que ganhou prêmio aqui hoje, eles estão atrás no bom sentido, mas eles estão indo atrás da população. A estratégia de saúde da família, para quem trabalhou com os idosos, outro dia eu descobri que agentes comunitários de saúde identificaram idosos que ficavam em casa e que não eram computados com os seus diagnósticos, porque ninguém dá a bola para a pessoa que estava em casa acamada, escondida fora do mundo. Quer dizer, isso é acesso. Se o agente comunitário de saúde vai até lá e acha a pessoa, é acesso, que não existia antes. Bom, isso aqui, eu de vez em quando tenho até vergonha de falar, mas reduzir mortalidade evitável por riscos preveníveis, vamos prevenir, né?
E não é que vamos... Tem gente que fala, vamos prevenir saúde. Não, senhoras e senhores, vamos prevenir doença, vamos promover saúde. E vamos reduzir erros de medicação, porque se a pessoa chega lá para tomar um antibiótico e você esquece de perguntar sobre alergia, a pessoa morre de antibiótico, não é bom. Melhorar o resultado para pessoas em saúde, mas aumentar o acesso e o diagnóstico e o tratamento precoce e garantir continuidade de cuidado para a pessoa com câncer, faz parte de melhorar esse resultado. Essa foi a primeira tabela que eu fiz na minha vida com as minhas mãos sozinha. Então, eu peguei Dona Bedian, os seus 7 pilares, 1990, para quem me conhece desde essa época, sabe que eu continuo falando do mesmo assunto. O Institute of Medicine tem o Tour is Human, de 2001, e a Organização Mundial da Saúde, um documento de 2006, aí eu peguei para eles todos as categorias. Então, tem algumas que realmente só aparecem em um ou outro. A questão da centralidade no paciente, no Dona Bedian, estava como aceitabilidade. Mas, enfim, não precisa ler, porque se precisasse também íamos todos ter um problema, não é? Mas, em 2 dos 3 referenciais, as 5 que tem pelo menos 2 citações, são eficiência, efetividade, equidade e centrada no paciente. E segurança, que foi só 2, que chamou minha atenção. Agora, se a gente olhar para, por exemplo, eficiência mais melhora com o menor custo, ou evitar desperdício de recursos, energia, ideias e equipamento, ou maximizar o uso de recursos e reduzir desperdício. Senhoras e senhores, quanto mais eu estudo, quanto mais alunos nossos lá da GV fazem trabalhos que eu tenho alegria de ler, mais eu fico desesperada com o nível de desperdício que a gente tem aqui. E desperdício é overuse e underuse, às vezes, que você está usando uma coisa que não era para aquilo, e misuse, que você usa errado, mas você usa. Isso tem um ralo e você joga dinheiro lá dentro. A outra é a efetividade. E aí, olha que interessante, para o Dona Bedian, o quanto a melhora que é possível ocorre. O IOM fala em fornecer serviços adequados a quem deles se beneficia e negar a quem não precisa, coisa que aqui no Brasil a gente já perdeu completamente a noção de fazer isso. E a Organização Mundial fala em bons resultados baseados em eficiências. Eu não vou nem discutir o quanto nós estamos longe do assunto da eficiência, da evidência. A igualdade, a equidade é justiça na distribuição do cuidado e de efeitos na saúde, porque não basta cuidar, tem que cuidar e ter algum resultado com isso. Não variar em função de gênero, onde você está, raça, status econômico social. Tanto o Institute of Medicine quanto a OMS falam a mesma coisa. E o centrado no paciente fala o paciente tem o direito de escolher o que ele quer fazer. Quando a gente fala, então, no último trabalho que foi apresentado, as pessoas se aproximam da morte, será que alguém pergunta para elas o que elas querem? Respeita e responde às preferências individuais, necessidades e valores, e considera as preferências e aspirações dos usuários e a cultura da comunidade. No caso específico da segurança, evitar dano e minimizar risco. Dá para não ser favorável a isso? Não. Então, a pergunta então, por que a gente não faz? Primeiro, essa começa a ser aquela parte do não estou entendendo. A credibilidade dos gestores. A gente, no máximo, mas assim, no máximo do máximo,
considera que vale a pena levar a sério o gestor do serviço onde eu estou. Mudou de nível, a gente já começa a suspeitar. Eu entrevistei outro dia para o nosso mestrado profissional um candidato que era diretor de uma empresa de medical devices. Eu perguntei para ele, por que você quer fazer esse curso? Ele falou assim, porque eu fui recrutar alunos na FEA, estagiários na FEA, e eles falaram assim, o PME é corrupto. Essa empresa é corrupta. Então, se já está na boca do povo, a gente precisa ver como é que a gente faz para melhorar. Desculpem as pessoas ligadas a ensino, inclusive eu, mas a formação que a gente oferece, tanto técnica para os assistenciais, quanto em gestão, é ruim. Tem gente que ainda traz conteúdos dos anos 1990. Nós estamos, para quem tem alguma dúvida, quase em 2018. Ou seja, o século XXI não é mais novidade. O sistema tem regras, como qualquer bom sistema e qualquer bom sistema burocrático. Pergunto-lhes eu, essas regras são conhecidas? Será que elas são claras? Eu botaria de novo o avestruz aqui. Será que o público é ruim e o privado é bom? Ou será que o privado é ruim e o público é bom? Não existe resposta, porque tem bom aqui e tem bom lá, e tem ruim aqui e tem ruim lá. E enquanto a gente continuar trabalhando com estereótipo, a gente não se mexe. Por quê? Porque, vamos de novo, na categoria avaliação, eu e meus amigos somos bons, e, na verdade, todo mundo que não concorda é ruim. A gente sabe o que fazer, mas a gente não faz. Portanto, a gente não sabe o que fazer. Ou, no mínimo, a gente não sabe como fazer. E o não sabe como fazer é perceber que a solução técnica passa pela mudança política. Por que alguém consegue atender mal? A resposta é uma só, porque pode. Porque se não pudesse, as pessoas atenderiam bem. E isso tem a ver com uma mudança política e cultural. E não é que eu estou mandando os outros fazerem, eu juro que eu estou me esforçando para que os outros façam isso. Brincadeira, eu estou me esforçando para fazer isso também. Mas eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, que não adianta falar. Eu estive num outro estado deste pujante país na semana passada, conversando com pessoas interessadas em gestão em saúde, uma universidade que queria montar um programa. E aí eles fizeram uma coisa sábia, eles levaram operadoras e hospitais locais para isso. E 2 dos hospitais privados que estavam lá tinham vindo ao CONAP na semana anterior. E aí depois, um deles falou o seguinte, a gente foi para São Paulo, nós fomos no CONAP, nós visitamos não sei o quê e não sei o quê. Mas eu não consigo visitar o hospital deste colega aqui. Vocês podem imaginar o clima de boa vontade que começou a rolar na sala. Mas é verdade, é mais fácil a gente ir visitar a Cleveland Clinic, a Mayo Clinic, a Kaiser Permanente ou coisa parecida, do que visitar o serviço que fica do outro lado da rua. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é estratégico e eles não podem copiar. Acho que a palavra benchmark ainda não chegou em muitos lugares. Até porque as pessoas ainda falam em benchmarketing. E acho que benchmarketing deveria ser objeto de prisão perpétua. Não é, atenção, está escrito aqui, não adianta mais falar em atenção primária. Eu quero ver fazer, eu quero ver avaliar, porque falar, todo mundo fala, atenção primária, desculpem, mas é a coisa antiga. Todo mundo já leu, todo mundo já achou bonito, agora sai de casa e vai fazer. Redes de saúde, não dá para ser feliz sem rede, é verdade. Então, por que não faz? A gente conhece, o pessoal sempre brinca, fala em rede, aí põe a fotografia daquela rede
que tem no Nordeste, que o povo fica lá quando tomando a brisa. Essa rede não resolve. Rede de serviços tem a ver com continuidade de cuidado. E tem que ir à luta, tem que ir fazer. Falar em assistência baseada em valor. Se a gente não sabe o que é resultado, vai basear em valor como? Tem que fechar todos os HPPs. Topo. Para fazer o quê com eles? Ou vai só fazer terra arrasada? Quem não sabe que o hospital de pequeno porte é um consumidor absurdo de recurso? Todo mundo sabe. Agora, a gente também sabe que não existe rede para continuidade de cuidado. Não existe rede para atender idoso. Então, que tal pegar uma coisa que tem 10 leitos e que, portanto, de verdade não é um hospital e transforma numa coisa de outro tipo? Falar, esse não é bom, cansei. E eficiência. Eu não vou gastar meu tempo porque Maureen, que é uma expert no assunto, falará sobre isso. Não adianta mais ignorar o fato de que a mudança tem custo. A gente está com um pícolo problema de redução de recursos para a saúde. Agora, parece que as empresas estão recomeçando a contratar, então talvez aumente de novo o número de funcionários com planos de saúde, mas mais dinheiro não vai ter. Se não tiver menos, já está bom. Mas não adianta ter dinheiro, tem que gastar esse dinheiro direito. Não dá para resistir, como foi a apresentação do trabalho que ganhou o prêmio na categoria Direito, ou o trabalho sobre avaliação de tecnologia em saúde. Ninguém dá bola para o que está sendo feito. A mudança tem custo, e o custo não é só no bolso. Tem que vender a ideia. Nós todos já sabemos, marketing pessoal não, marketing institucional. Mas isso só adianta se tiver alguma ideia para ser vendida. Senão você vai vender o vazio, e a gente vive vendendo o vazio. Dizer qual é o problema. Todo mundo sabe dizer qual é o problema. O meu problema pode não ser o mesmo seu problema, mas não é suficiente, precisa trazer o problema. Vocês lembram que, não, porque vocês são todos muito mais novos que isso, mas havia uma propaganda antigamente que dizia, agora que nós já sabemos, o Dorico Paraguaçu, que vocês também não conhecem, porque esse também é antigo, mas ele falava, agora que conhecemos a problemática, vamos buscar a solucionática. E eu acho que é isso que precisa fazer. Dizer o que precisa ser feito também. Não dá para confundir tudo isso aqui, qualidade em saúde, com qualidade em serviços na saúde, ou qualidade na assistência à saúde e qualidade na gestão em saúde. Cada um de nós pega um pedacinho disso e sai falando, mas não é. A coisa é mais ampla. O que precisa fazer? Conversar. Conversar até exaustão, mas não é conversar por grupo de WhatsApp. Tem que medir, avaliar e compartilhar dados. Pede dado para o seu vizinho. Aliás, eu já pedi dados para algumas das pessoas que estão sentadas aqui ou para as organizações das quais os senhores e as senhoras fazem parte. É a coisa mais difícil que tem. Para a INS o povo até dá dado, porque também se não der tem problemas depois. Mas vai querer levantar dados de serviços de saúde aqui no Brasil? As pessoas não dão. De novo, é estratégico. Todo mundo quer ver os dados do alheio, mas os seus ninguém mostra, não. Reconhecer que... aceitar ser liderado. Tem gente que quer liderar, então tem um grupo disso. Aí aparece outra pessoa e fala assim, não gosto daquelas pessoas lá não, vou fazer um outro grupo igual. E aí, ninguém faz, porque fica todo mundo gastando energia em grupo de WhatsApp, em conversando, em começando tudo do zero, e para quê? Não sei. Para não ser mais liderado. Bom, precisa olhar para as coisas do Brasil e saber que tem muita coisa que a gente pode aprender aqui dentro. A gente tem muita solução jabuticaba, tupiniquim, que dá para a gente fazer. E, por exemplo, primeiro, acreditar
que alguém outro pode ter feito a coisa certa. 2, ver se está certo mesmo. E 3, descobrir como é que foi feito. Se a gente não fizer isso, a gente vai começar do zero. E isso chama ineficiência mais uma vez. Então, se vocês quiserem conversar mesmo, venham conversar com a gente também no GV Saúde. Muito obrigada.